E aí, galera, beleza? Hoje eu quero trazer para vocês as melhores oportunidades de fundos imobiliários para o mês de abril. Vocês sabem que no começo de todos os meses eu trago sempre dois vídeos aqui, né? Um de ações e um de fundos imobiliários, e esse vai ser o de fundos, tá? Então eu devo trazer o de ações aí ou amanhã, sexta-feira, ou no sábado. E basicamente a gente vai analisar três variáveis, né? A gente vai ver a liquidez dos fundos, a gente vai analisar o retorno que eles nos proporcionam e também o preço que ele está sendo negociado hoje. Então, juntando essas três variáveis, a gente consegue filtrar os fundos imobiliários do caso, né, e chegar no ranking aí das melhores oportunidades para o mês. Lembro a todos duas coisas importantes. Primeiro, essa metodologia ela é basicamente uma adaptação da Magic Fórmula do Joel Greenblatt, tá? E por que é uma adaptação? Porque a fórmula original ela se baseia no EV sobre o EBIT, né? Que é a famosa, que é basicamente o lucro operacional da ação sobre o seu valor de firma. Só que no caso dos fundos imobiliários, nós não temos esse indicador. Então, por isso que eu digo que é uma adaptação, porque ao invés de utilizar o EV/EBIT, eu vou utilizar o Dividend Yield, tá? E a segunda coisa importante que você tem em mente é que esse ranking aqui não é o que eu acho mais barato, que eu acho com a melhor oportunidade, né? Não tem achismos. Vocês vão ver que a gente vai se basear única e exclusivamente nessas três variáveis, tá? Então, esse método é um método quantitativo. Tenha isso em mente. Por quê? Porque depois que nós chegarmos aí nos 5, 10, 15, 20 fundos imobiliários mais baratos, com as melhores oportunidades, é fundamental que você também analise a questão qualitativa, que é quando você vai abrir o relatório gerencial do fundo, vai verificar quem é a gestora daquele fundo, quais são os ativos que fazem parte do portfólio dele, se é um fundo de tijolo, que vai ser de laje corporativa, de galpão logístico, ou se é um fundo de papel, que vai ter basicamente CRIs, né, certificado de recebíveis imobiliários. Então você vai ter que analisar a parte da qualidade. Quem são os devedores desse CRI? Né? Esse CRI aqui possui muita inadimplência? A carteira de CRIs desse fundo possui inadimplência? Qual o risco que ele oferece a nós cotistas? Enfim, todas essas outras questões, elas são posteriores a esse ranking que eu vou mostrar para vocês, tá? Então é importante que você tenha isso em mente e não simplesmente olhe aí para esse ranking, né, e já saia comprando. É fundamental que você entenda essa situação. Agora, sem mais delongas, porque eu quero que esse vídeo seja bem objetivo, a gente vai chegar junto nesse ranking, beleza? E para isso, vamos lá. Eu vou utilizar aqui como base o site Fundamentos. Vocês sabem que eu gosto bastante desse site e ele tem várias informações importantes, tanto de ações aqui em empresa quanto de fundos imobiliários. Então a gente vai entrar aqui em fundos imobiliários, vamos dar um buscar sem filtro algum e a gente vai copiar todas essas informações aqui de todos os fundos imobiliários. E aí a gente vai vir aqui na nossa planilha, né, e vai colar sem formatação para a gente pegar aí somente os dados. E com base nesses dados, a gente vai trabalhar algumas situações, tá? Primeiro passo vai ser a gente criar aqui três colunas. Primeiro, eu vou chamar aqui de ranking do PVP. A segunda coluna eu vou chamar de ranking do Dividend Yield. E a terceira coluna eu vou chamar de ranking final, beleza? Eu já vou explicar para vocês como que a gente vai preencher essas colunas. Então, primeiro passo, pessoal, a gente vai aplicar um filtro aqui para a gente excluir alguns fundos que não nos interessam a priori. Tá? Porque são fundos que têm indicadores ruins, que não os caracterizam como oportunidade. Então, o primeiro passo vai ser o seguinte, eu vou pegar aqui a liquidez e vou filtrar para a gente ter um mínimo de liquidez possível, né? Eu não vou querer entrar em um fundo, comprar um fundo que tem aí menos de 5 negociações diárias, 15, 20, 30, isso aqui não é interessante para a gente. Então, eu vou vir aqui, eu vou filtrar todos com menos de 1.000, tá? Talvez fosse até interessante colocar 10.000, mas eu vou colocar 1.000 só para a gente excluir a parte grossa aqui, né? E a gente filtra esses fundos e exclui todas essas linhas aqui, beleza? O segundo passo, pessoal, vai ser excluir aqueles fundos que têm um dividend yield bizarro. Então, por exemplo, eu vou vir aqui e vou selecionar, por exemplo, 75%, 50% de yield. Isso aqui não é plausível, né? Não é sustentável. Então, eu vou até excluir mais aqui. Acima de 30% eu vou excluir, porque eu sei que esses fundos aqui não me interessam, tá? São fundos que não fazem o menor sentido a gente colocar aqui no nosso ranking, beleza? Dito isso, a gente vai fazer o seguinte agora. Eu vou olhar aqui para a coluna do PVP e vou ordenar do menor para o maior, porque assim a gente vai ter em ordem os fundos que estão mais baratos em relação ao seu valor patrimonial, que é justamente a nossa primeira variável aqui, o ranking do PVP. Vou colocar 1, 2, 3, para quem não sabe, é só a gente selecionar, segura o Ctrl, dá 2 cliques, tá? Fazendo isso, você vai replicar para todo o restante aqui da planilha.
Agora eu vou fazer a mesma coisa para o Dividend Yield, mas veja que no caso do Dividend Yield eu não quero aqueles fundos que sejam menores, né, que tenham um menor indicador. Eu quero aqueles Dividend Yields maiores. Então eu vou ranquear eles do maior para o menor. Então a gente vai ter aqui o ranking começando com 29, caindo até o 0 lá embaixo, tá? E vou fazer a mesma coisa, eu vou ranquear eles como 1, 2, 3, né, fazendo a mesma situação. E para finalizar, eu vou somar esses dois rankings para a gente chegar no nosso ranking final, na nossa pontuação final. E aqui vocês precisam perceber, deixa eu até excluir isso aqui para centralizar melhor, né? Vocês vão perceber que aquele ranking que tiver o menor número é o melhor. Por quê? Porque veja o que a gente está falando aqui em posições. Então, quando a gente soma o primeiro colocado com o primeiro colocado, por exemplo, que não é o caso, daria 2. Isso seria basicamente a pontuação máxima, né? Pontuação 2. E quanto maior for essa pontuação, pior. Porque a gente vai estar somando colocações muito distantes das melhores. Beleza? Então, para finalizar, a gente seleciona aqui e ordena do menor para o maior. E aí a gente chega nesse ranking aqui que eu vou separar para vocês, os 20, né, fundos imobiliários com as melhores oportunidades com base nessas 3 variáveis. Então a gente está falando do TORD, né, um fundo bem problemático, do HCTR, a gente tem aqui o RBVO, o HELG, né, o DEVA, VSLH, CBOP, PLRI. Então vejo que tem vários fundos aqui que são bem conhecidos, né, fundos grandes. Aqui o XPCM, a gente tem o BLMG, XPPR, o AIEC, já trouxe vídeo dele aqui no canal, o SARI e o BARI, né? Então vejo que são fundos aqui bem conhecidos, né, na grande maioria, e que quando a gente olha para essas variáveis, a gente percebe que eles estão sim com as melhores oportunidades para o mês de abril, tá? Para o mês de abril. E aí, pessoal, como eu já falei no começo do vídeo, cabe a você agora analisar um a um, né? A gente pode pegar aqui o relatório do TORD, inclusive se vocês quiserem, posso trazer um vídeo aqui sobre o TORD, né, que é o nosso número 1 aqui no mês de abril. Comenta aí embaixo no vídeo se você tem interesse que eu faça uma análise do relatório gerencial, uma análise mais qualitativa sobre o TORD, né, ou sobre algum outro fundo aqui que esteja nessa listagem dos 20, tá? Comenta aí embaixo qual fundo você gostaria que eu traga aqui, né, que eu trouxesse uma análise qualitativa, beleza? Pessoal, acho que é isso. O vídeo é bem objetivo, é bem curto. A ideia é justamente filtrar e excluir todos esses outros fundos aqui que não têm os indicadores como nós procuramos, né, como preço, como yield e tal, e como liquidez. E é isso que eu queria trazer aqui para vocês, beleza? Valeu, gente. Muito obrigado.